Se você está pensando em fazer uma Eurotrip, mas só o fato de não saber nem por onde começar tá te tirando o sono, esse vídeo aqui é para você. Galera, meu nome é Matheus e eu tô organizando a minha primeira viagem internacional pro ano que vem para a Europa e vocês não fazem ideia da quantidade de vídeo que eu tive que assistir para poder juntar tudo e conseguir tirar o meu sonho do papel. Então nesse vídeo eu vou tentar trazer para vocês de forma resumida como tá sendo a minha experiência de organização com todas as coisas para essa viagem. Se eu conseguir te ajudar em alguma coisa, lembra de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal também. O primeiro passo que eu indico para todo mundo é o passaporte. Eu recomendo que antes de você começar a buscar qualquer tipo de viagem, você emita o seu passaporte. Apesar dele não ser obrigatório para todo tipo de viagem, né? Alguns países ali do Mercosul você não precisa do passaporte, você consegue viajar com RG, mas é altamente recomendável que você tenha, porque ele é um documento que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Para você fazer o seu passaporte, você vai acessar o site da Polícia Federal, que é esse daqui, vai preencher a solicitação online, né, enviando seus documentos, fazer o pagamento da taxa, que atualmente está no valor de R$ 257,25, e depois você vai fazer o agendamento presencial nas unidades da Polícia Federal, que ele vai disponibilizar de acordo com o seu endereço. Lá você vai fazer a foto que vai no seu passaporte, mas também a coleta das digitais e outras informações. Depois você vai ter que comparecer nessa mesma unidade que você fez a coleta dos documentos para poder retirar o seu passaporte físico, o documento. Isso tem que ser feito dentro de 90 dias, senão o seu passaporte é cancelado e você vai perder o dinheiro que você pagou na taxa, vai ter que fazer tudo de novo. Tudo certo com o seu passaporte? Agora é a hora de você definir o local da sua viagem e quanto tempo você vai ter disponível para fazer ela. E aí você vai me falar, mas Matheus, como que eu vou saber para onde eu vou se eu não faço ideia de quanto custa? E é aí que começa a parte mais legal dessa programação. E aí, para vocês começarem a ter essa ideia de valor, vocês vão vir aqui no Google e vocês vão digitar Google Flights ou Google Voo. E aí vai aparecer aqui, nesse site do Google, para você colocar a cidade que você está querendo partir, né? Então, no meu caso aqui, eu coloquei Ribeirão Preto. E para onde você está querendo ir. Então, aqui eu vou colocar um exemplo, como se a gente quisesse ir para a cidade de Paris. E aqui eu vou preencher a data de partida e a data de volta. Lembrando que aqui eu estou pesquisando um voo ida e volta para a mesma cidade, né? Indo para Paris e voltando de Paris para o Brasil. Mas eu posso selecionar um voo só de ida, entrar por uma cidade e voltar por outra. Então aqui nesse exemplo, ó, se eu já pesquisar aqui no mês de dezembro, vocês vão ver que tem passagens aqui a partir de R$ 11.900, o que é um valor altíssimo para esse trecho. Mas se vocês forem nos meses seguintes, ó, janeiro, fevereiro, março, vocês vão ver que vai começar a aparecer alguns numerinhos na cor verde, ó. No dia 25 de março, por exemplo, a gente tem 5.450. Esses números, quando ficam assim na cor verde, significam que nesse dia, para aquele trecho, a passagem está mais barata do que o normal. Então, vou mostrar aqui para vocês outro exemplo. Ó, no dia 1º de abril, a gente tem uma passagem de 5.450 ida e volta. E aí ele pergunta também quando eu quero voltar. Então, se eu colocar aqui que eu quero voltar no dia 8, a passagem permanece nesse valor. Se eu quiser voltar em outro dia, aí ela aumenta um pouquinho. Então, vou selecionar aqui só de exemplo, ó, do dia 1 ao dia 8 e vou colocar aqui concluído. E põe no pesquisar. Ele já vai me dar aqui alguns resultados, né, por ordem de valor. Então, o primeiro que vem aqui, ó, é o resultado da Gol e ele tá no valor de 5.446 ida e volta. Se você clicar aqui nos detalhes, você vai ver de onde ele tá saindo, né? Então, ele tá saindo do aeroporto de Ribeirão Preto, ele vai até o aeroporto de Congonhas e depois de Guarulhos, né, de São Paulo, ele vai até Paris. Eu posso também, no meu caso aqui, como eu estou no interior do estado de São Paulo, eu posso ir até a capital de outro modo, né, de ônibus, de carro, né, a partir de São Paulo, e a partir de São Paulo eu ir para Paris, o que vai diminuir muito o valor das passagens, ó, que já apareceu para mim agora no valor de 4.374. Se eu vir aqui no calendário e clicar, eu vou ter ainda outras opções, 4.430, 4.390, lembrando que eu estou vendo esse valor aqui para ida e volta. E se eu descer mais um pouquinho aqui e clicar aqui em gráfico de preços, eu vou conseguir ver a média dos valores para essa data que eu estou pensando em ir. Então aqui, ó, a data selecionada que eu coloquei é o dia 1 de abril. Se você vir acompanhando aqui, ó, pelas barrinhas do gráfico, você vai ver que as barrinhas mais altas são as barrinhas onde o valor está maior naquele dia
E as barrinhas de altura mais baixa são onde o valor está menor. Então, se você quiser continuar navegando nos meses de junho, julho, em junho a gente vai encontrar passagens ainda mais baixas do que o mês que a gente está pesquisando. Então, olha esse daqui, por exemplo, 4398, ó. Eu posso dar um OK aqui e ele vai me mostrar quais são os resultados. Lembrando que os resultados que ele estão me ofertando aqui são voos que geralmente possuem escala. O que é a escala? Significa que o teu avião vai sair do Brasil, vai parar em algum lugar antes e lá você vai ter que fazer a troca, a baldeação de avião, vamos dizer assim, né? Eu estou usando esses termos mais simples porque definitivamente para algumas pessoas fica mais fácil de entender. Eu também não entendi o que era essa escala, como funcionava. Então, você vai fazer a troca de avião, você vai descer numa cidade, vai entrar em um outro avião, né? Vai pegar os seus pertences e aí de lá você vai continuar o voo. Ou às vezes você não troca de avião, faz a parada e continua no mesmo avião, mas tem a parada. Depende muito da situação. Mas significa que ele tem uma parada durante esse trajeto. Se é a sua primeira viagem internacional e você não quer correr nenhum risco de perrengue, assim como eu indico para vocês optarem pelos voos sem escala. E aí, para fazer isso, você vai vir aqui no Google, né? E aqui, ó, no filtro onde está escrito escalas, você vai vir aqui e vai colocar somente 100 paradas. Com esse filtro aqui, ele vai te mostrar só os voos que não tem parada, que vão sair daqui do Brasil e vão diretamente até o teu destino, que aqui no caso foi Paris. E ele até mostra aqui, ó, os preços estão normais. Então ele está dizendo que os preços para esse trecho nessa data estão dentro da média que costuma ser para essa mesma época em outros anos. Então ele está falando que é normal. Se eu vim aqui e clicar, né, de novo no calendário e tentar procurar outros preços, vou vir para meses anteriores. Ó, no mês de maio, por exemplo, tem passagens por 5.500, 5.500, 5.300. Então a gente vê que realmente ele está dentro da média. Vai ter algum dia que vai estar mais barato? Muito provável que se você ficar fuçando aqui no calendário, você vai encontrar uma data que vai estar com preço muito abaixo da média. E é aí que é o segredo de você aproveitar. Lembrando aqui, pessoal, que por via de regra, os voos que têm escala geralmente são mais baratos do que os voos que vão direto. Isso porque ele faz essa parada numa cidade ali que ele vai te mostrar qual é. E às vezes você tem que ficar nessa cidade por uma faixa de tempo. Às vezes é uma escala de 2 horas, às vezes é uma escala de 5 horas. Então você tem que analisar tudo isso na hora que você está escolhendo a sua passagem. E lembrando que esses valores que aparecem geralmente com a cor verdinha, que são os valores promocionais, eles não incluem a bagagem despachada. O que isso significa? Que você não pode levar aquela mala maior, a de 23 quilos. Esse voo aqui, nesse valor promocional, ele vai incluir a bagagem de colo, né, de mão, que é aquela que você leva no avião junto com você, e mais a sua mochila, que você leva no seu colo. Então essa mala, geralmente, cada companhia tem uma regra, mas em geral ela gira em torno de 10 quilos e é aquela malinha menor de 50 por 35 centímetros. Se você quiser adicionar uma mala extra de 23 quilos, você consegue fazer isso no momento que está comprando a passagem aqui online e você vai pagar uma taxa a mais para isso. Geralmente adicionar e fazer essa compra aqui antecipadamente pelo site é mais barato do que você deixar para comprar lá na hora essa mala. Então, se você faz questão de levar uma mala maior, eu indico que você já adicione e já finalize a compra com ela. E aqui, como eu havia dito anteriormente, você pode escolher uma passagem só de ida para uma cidade e depois escolher a de volta a partir de outra cidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero ir de São Paulo até Londres e depois de Londres eu vou direto para Paris e de Paris eu vou voltar para São Paulo. Como que eu vou fazer essa busca de passagem aqui? Então eu vou deixar aqui a cidade de São Paulo, né, de onde eu vou partir, e aqui onde está Paris, eu vou selecionar agora Londres. Então vou chegar por Londres e vou selecionar aqui no filtro, ao invés de ida e volta, eu vou selecionar somente ida. E aí vocês vão ver que do mesmo sistema ele vai me dar aqui o calendário, né? E as datas que são verdinhas são as datas que estão com valores promocionais. Então dá uma olhadinha aqui, ó, tem vários dias por 3.070, depois a gente tem um pouquinho mais alto, 4.000, chega até 5, e aí você vai poder andar por esse calendário aqui até encontrar uma data de ida que vai ficar dentro do que você está procurando. Então vamos supor que eu vou escolher aqui o dia 8 de maio para eu ir. Então ele está falando que a passagem está no valor de 3.070 e lembrando que aqui é só a passagem de ida.
Então ele está falando, ó, São Paulo até Londres no dia 8 de maio, a passagem só de ida está no valor de 3.067. E aqui, ó, ele fala que nesse momento os preços estão baixos. A média que ele está dizendo é que está R$ 688 mais barato do que costuma ser. E aqui, se você clicar nos detalhes da passagem, você vai conseguir ver. Então é um voo saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ele sai às 11h45 e ele chega no aeroporto de Londres às 3h05 da tarde. E aí você fala assim, Matheus, mas como eu vou fazer o transporte de uma cidade, de um país para o outro, né? Nesse caso, de Londres até Paris. E aí existem diversas formas de você fazer essa locomoção entre os países. No caso de Londres e Paris, você consegue fazer isso por trem ou você consegue fazer isso por avião também. Existem algumas companhias aéreas que operam nesses trechos e o valor costuma não ser muito caro, mas é indicado que faça sempre antecipadamente. E aí tem uma parte também que muita gente se confunde. Eu quero uma passagem para voltar de Paris para o Brasil. Como que eu vou selecionar? Você vai manter aqui só a ida e aqui você vai digitar Paris e aqui no destino final você vai digitar São Paulo. Então, você muda a data aqui, né, que você pretende voltar. Então, eu pretendo voltar no dia 16. Fui no dia 8, pretendo voltar no dia 16. No dia 16, o valor da passagem de volta está no valor de 2.820. Vou colocar concluído, ele vai me mostrar as opções. Tem a opção pela Azul, tem a opção pela Latam e ele está dizendo que nesse trecho os preços estão dentro do normal, que é 2.816. Eu recomendo fortemente que na hora de você fechar a compra das suas passagens, você opte por fechar direto no site das companhias aéreas. Eu não sei exatamente como funcionam parceiros, essas empresas que vendem as passagens aéreas intermediadas, mas a minha eu fiz a compra direto pela companhia aérea e deu tudo certinho, recebi os comprovantes e eles dão também algumas opções de parcelamento que pode ficar mais conveniente para você. Então por aqui você já consegue começar a ter uma ideia da média de valores que você vai gastar com a sua viagem, com os custos de passagem. E aqui também vale a dica para você definir nesse momento a quantidade de lugares, de cidades ou de países que você pretende visitar. Em geral, para uma Eurotrip, as pessoas costumam dizer que você tem que ficar no mínimo 4 dias em cada cidade ou em cada país para conseguir ver a quantidade de atrações que tem naquele local. No meu caso, eu optei por ficar 7 dias em cada cidade, 7 dias em Londres e 7 dias em Paris, porque eu de fato quero ter um estilo de viagem onde eu possa aproveitar mais a cidade, conhecer, poder andar sem passar muito perrengue com questão de tempo. Porque a gente sabe que são cidades grandes, então você vai levar um tempo, vai gastar um tempo ali para você conseguir conhecer tudo. Então uma dica que eu posso dar, que eu usei para mim também e vi em muitos vídeos, é que você não faça loucura de vou tentar conhecer 4 países em 7 dias. Vai ser muito puxado, você vai ter que ficar saindo correndo de hotel para aeroporto, de Airbnb para aeroporto, e os deslocamentos nessas cidades são grandes, são cidades que o aeroporto fica sempre numa área mais fora da cidade. Então o tempo que você vai passar dentro do transporte também tem que ser levado em consideração. O próximo passo para você começar a pensar a sua viagem são as hospedagens. E aqui a gente tem 2 caminhos para poder seguir. Um é o tradicional, é o hotel, que a maioria das pessoas acabam optando pelo nível de comodidade que tem. E a segunda opção, que hoje também é muito utilizada, que é o Airbnb. E aí, quais são as diferenças entre um hotel e um Airbnb? O que você vai notar de diferente entre uma forma de hospedagem e a outra? Por via de regra, são as questões de comodidade. Então, no hotel, se você é uma pessoa que faz uma questão de que chega em casa e vai estar com o quarto limpinho, com a roupa de cama trocada, com as facilidades de repente ter um café da manhã incluso ou opcional que você possa tomar, uma portaria 24 horas, isso o hotel vai poder te proporcionar. Agora o Airbnb, ele vai te proporcionar provavelmente uma experiência mais autêntica de viver na cidade, porque geralmente quando se aluga no Airbnb costuma ser apartamento. Então, às vezes você vai ficar num apartamento, pode ser até numa área um pouco mais afastada dos pontos turísticos, mas você vai conseguir viver um pouco mais a realidade da cidade, o que pode ser legal também. Então, aqui nessa etapa, que para mim foi a parte mais gostosa de toda essa organização, você vai escolher de acordo com o seu estilo de viagem. Se você prefere um estilo de viagem mais certinho, onde nada vai sair dentro do esperado, pode ser que o hotel vai te atender melhor. E se você quer ter uma experiência mais da cidade, conhecer não só a área turística, mas também mais distante, o Airbnb pode ser que seja uma opção melhor para você. E a sua escolha for ficar em um hotel, como você vai fazer para pesquisar? Você vai acessar aqui agora
pelo Google também no Maps Google, que são os mapas do Google. E aí você vai digitar o seu destino ali, né? Aqui eu vou colocar como exemplo a cidade de Paris. E aqui em cima você vai ter essa guia que está escrito hotéis. Você vai clicar nela e ele já vai te mostrar as opções de hotéis de acordo com cada lugar da cidade, com cada área da cidade. E aqui do lado esquerdo você vai selecionar a data que você está pretendendo ir. Então vamos supor que aqui, ó, a gente quer ir do dia 20 de janeiro até o dia 31. Eu seleciono as datas aqui, coloco aqui também a quantidade de pessoas, de hóspedes, né, que vão. E se eu quiser, eu consigo colocar também um filtro de valor máximo. Lembrando que esse valor que está aparecendo aqui, gente, é o valor diário, tá? Então é a diária do hotel. Vocês vão ver que tem diárias aqui a partir de 500, 600 reais, mas tem diárias que passam de 1.000, 5.000 reais, ó, 12.500. Tudo vai depender da área que você vai selecionar. E aqui vale muito também como dica para você usar nessa pesquisa de hotel, você clicar no filtro de avaliação dos hóspedes. Aqui em cima ele fica, se você clicar, e eu vou colocar aqui de exemplo, 4 estrelas. Significa que os resultados que ele vai me mostrar agora são só de hotéis que têm avaliação dos hóspedes com 4 estrelas ou mais. Então, com isso, eu consigo dar uma filtrada ali no que eu estou procurando e encontrar lugares mais bem avaliados, sem ter que perder muito tempo de ficar pesquisando, clicando um a um, ainda mais em uma cidade que você não conhece, que você nunca foi e você está contando com a sorte do buscador do Google. Outra dica que eu também dou aqui na pesquisa dos hotéis é que você venha aqui em camadas e você ative a opção aqui no mais de transporte público, é esse primeiro quadradinho aqui. Quando você clicar nele, você vai conseguir ver, além dos hotéis selecionados, todas as linhas de metrô e trem que passam naquela cidade. Então, se você estiver procurando uma hospedagem, por exemplo, que queira que fique perto de uma linha de metrô para facilitar a sua locomoção na cidade, você vai ver aqui, ó, essas linhas coloridas. Cada uma dessas linhas significa exatamente os caminhos por onde passa o metrô da cidade. É lógico que vocês vão perceber também que os hotéis que ficam mais próximo das linhas de metrô também têm um valor mais elevado do que hotéis que ficam mais distantes. Então também tudo depende do estilo de viagem que você está buscando fazer. Outra dica que eu dou aqui também é que você acesse o Google Maps, né? Tanto aqui na pesquisa de hotel, mas também a parte de voo, por um computador e não pelo celular, porque pelo computador fica muito mais fácil de enxergar do que no celular. No celular, como a tela é pequena e tem muita informação para mostrar, como vocês viram aqui, no caso de Paris a gente tem uma quantidade gigantesca de hotéis, então fica muita informação e às vezes o celular pode te confundir. Então sempre que eu venho pesquisar hotel, eu venho para o computador porque fica mais fácil. Se você quiser também, você pode vir aqui e selecionar o filtro de valor. Então vamos supor que eu quero aqui colocar que eu quero pagar no hotel no máximo R$ 682. Ele vai me mostrar as opções, olha, ele nem mostrou nenhuma opção. Não, mostrou sim, estava carregando. Mas ele vai me mostrar opções e vocês vão ver que, por via de regra, essas opções que ele mostrou aqui são opções que estão mais distante dos pontos turísticos da cidade, tá? Isso costuma ser normal, quanto mais próximo do ponto turístico, mais caro vai ser a sua estadia. Aqui eu deixo uma dica também, que na hora que vocês forem fechar o hotel, né, fazer a compra da sua hospedagem no hotel, que você opte por usar o site oficial do hotel e não às vezes sites terceirizados. Pode dar muito certo também com sites terceirizados, a gente sabe que tem vários sites sérios na internet que trabalham com hospedagem e tem ótimas avaliações, mas você fechando direto com o hotel, geralmente você consegue taxas melhores, mas também você tem aquela garantia de estar fechando exatamente com o lugar que você vai se hospedar para não correr risco nenhum de perrengue. E também, se você for fechar sua reserva de hotel direto com o site do hotel, né, e não com intermediadores, você vai ter que pagar na moeda local que vai estar no site. Então, para isso, você vai precisar de um cartão internacional ou um cartão global, uma conta global como a da Nomad, que eu vou mostrar para vocês nos próximos tópicos, que foi a que eu usei para fazer a compra do hotel. Se a sua opção for ficar em um Airbnb ou você quer ver ali como são os valores do Airbnb, se é muito diferente de um hotel, você vai acessar também pelo site do Airbnb, e eu recomendo aqui nesse caso que você utilize também o desktop para você conseguir enxergar melhor. E aí você vai entrar aqui no site e vai colocar exatamente da mesma forma que você buscou o hotel, você vai buscar aqui.
Então vamos supor que eu quero ficar em Paris, né? Coloco aqui Paris e eu vou entrar no dia 20 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Coloco aqui também a quantidade de hóspedes, né? 2 hóspedes e vou clicar em buscar. Aqui ele também vai me dar o resultado, tanto em mapa, quanto com os anúncios preferidos dos hóspedes e anúncios que têm destaque. Vale aqui também você utilizar e aproveitar os filtros que ele disponibiliza. Então aqui a gente tem no filtro, se você clicar, o que eu costumo usar é o espaço inteiro. Significa, quando você clica esse filtro aqui, o espaço inteiro, que você vai ter uma acomodação inteira para você. Então você vai ter um apartamento inteiro, um espaço inteiro. Já se você não tiver problema com isso e topar ficar em acomodações que são compartilhadas, você pode selecionar aqui a opção quarto. Essa opção quarto, você vai ficar provavelmente dentro de um quarto, em uma residência de uma pessoa que mora, que vive lá e aluga aquele quarto. Então, as opções de quarto costumam ser mais em conta, né, do que os espaços inteiros, mas no meu caso eu uso sempre a parte de espaço inteiro. Aqui você também pode selecionar outras comodidades, como por exemplo máquina de lavar. Se você está indo para um lugar que você sabe que você vai precisar lavar roupa, você pode selecionar aqui no filtro a opção máquina de lavar e depois clicar aqui em mostrar as acomodações. E aqui vale realmente você perder tempo e ficar pesquisando, porque são muitos resultados, tá? Você pode vir dando zoom aqui no mapa, e por isso que é importante usar o computador e não o celular, porque você consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, como vocês estão vendo aqui. A gente consegue ver o anúncio e consegue ver o mapa do lado para ter uma noção mais ou menos dessas acomodações em relação aos pontos turísticos da cidade. Então a gente tem acomodação aqui, ó, por exemplo, no valor de 5.459. Se eu clicar ali, ele vai me mostrar as fotos, né? E ele está falando ali, lembrando, pessoal, que ele fala também o valor total sem impostos. Por que ele mostra sem impostos? Porque quando você vai ficar numa cidade turística como Paris, por exemplo, eles podem ter alguns impostos que são diferentes dependendo da área que você fosse hospedar. Então, para você saber o valor certinho com o imposto, você clica no anúncio, aí ele vai abrir aqui o anúncio, né, com as datas, e depois você clica em reservar. Você pode clicar aqui que nesse momento não vai ser nada cobrado, ele só vai mostrar o valor final com os impostos. E aqui ele mostra, ó, que o valor da hospedagem para 11 diárias ficou em 5.458 e os impostos no valor de 804, com um total de 6.263. Também pode ter no Airbnb algumas taxas de limpeza, dependendo do anfitrião, ele pode escolher aplicar essas taxas de limpeza ou não, mas sempre é mostrado aqui antes de você fazer a reserva. Aqui no Airbnb, diferente dos sites oficiais dos hotéis, né, do país, você consegue pagar com cartão de crédito nacional mesmo, ele vai converter automaticamente o valor para reais, então você não precisa ter um cartão internacional para fechar essa compra. E lembrando também que o Airbnb não é só uma plataforma de hospedagem, ele é uma plataforma que você pode usar também para fazer uma troca de cultura, então vale a pena você também, depois que fazer a sua reserva, você trocar uma ideia com o anfitrião, pode pedir alguma dica dali do entorno de onde você vai ficar, alguma informação. Em geral, o pessoal costuma ser bem receptivo e o próprio Airbnb tem um tradutor interno ali nas conversas que ele pode te ajudar também. No meu caso, na minha viagem em Londres, eu optei por ficar em um hotel que fica no bairro de Westminster, que é bem centralizado porque eu queria ficar mais próximo dos pontos turísticos. Já na cidade de Paris, eu optei por ficar em um Airbnb, num bairro um pouquinho mais distante, é uma comuna que chama Boulogne-Billancourt, e ela fica um pouquinho mais distante ali dos principais pontos turísticos, então eu consegui pegar um valor bem legal e dá para ter uma experiência mais autêntica da cidade, porque é um apartamento inteiro. E tanto na cidade de Londres quanto em Paris, eu optei por ficar bem pertinho da linha do metrô. Então, nas duas situações, eu estou a menos de um quarteirão da linha de metrô mais próximo e isso vai ajudar muito a se locomover pela cidade. Se você já chegou até essa etapa, já tem uma ideia dos valores de hospedagem, de passagem, e já tem em mente mais ou menos o lugar que você quer visitar, agora chegou a hora de você fazer o seu cartão internacional, o seu cartão global, que você vai precisar para essas viagens. E aqui eu vou falar para vocês sobre a Nomad, que é essa conta global que eu já estou usando há alguns meses e até agora tem me atendido em tudo que eu precisei. Basicamente, a Nomad é uma conta global que você pode usar em mais de 180 países e ele é um cartão de débito. Então, como que funciona? Você vai fazer um Pix para essa sua conta, né? E você vai fazer em reais mesmo.
e ele vai converter esse valor em reais para dólares. E aí quando você for usar esse cartão de débito nos países, ele tem aproximação, então você pode passar em aproximação em todos os lugares que você for viajar, ele vai converter automaticamente o valor em dólar para o valor da moeda local. Então, se a gente for, por exemplo, para Paris, ele vai converter automaticamente o dólar para euro. Se a gente for para Londres, ele vai converter automaticamente o dólar para libra e assim por diante. A vantagem é que esse cartão aqui da Nomad, ele usa o dólar comercial e não dólar de turismo. Então você vai pagar muito menos taxa do que se você usasse um cartão de crédito tradicional internacional, que tem várias taxas de IOF, transação, operação. A conta é muito fácil de ser feita, você pode baixar o aplicativo da Nomad no seu celular e aí você vai inserir os seus dados e ele vai criar para você uma conta internacional. E se você usar o código de convidado que eu vou deixar aqui na tela, você vai ganhar um cashback de 2% se você fizer um câmbio dentro de 15 dias no valor máximo de $20. Então aproveita esse código aqui. Assim que você fizer a sua conta, você já vai ter acesso ao cartão digital pelo aplicativo, mas se você for movimentando, você também pode pedir o cartão físico, que é esse daqui, sem custo nenhum. E uma dúvida que pode surgir é: Matheus, quando que eu vou comprar meus dólares? Eu espero chegar bem perto da minha data da viagem ou eu já venho comprando? Como que funciona? E aqui vai o meu sincericídio. Na minha opinião, quanto antes você comprar dólar é melhor. Porque se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google para dar uma olhadinha como que ficou a taxa, o câmbio do dólar ao longo da história, ao longo desse ano, ao longo dos anos anteriores, a gente vai ver que é uma curva que está só subindo. Então, quanto antes você conseguir comprar, você vai garantir sempre um valor menor do que no dia seguinte. Então, o quanto antes você puder comprar e você for guardando o seu dinheirinho lá em dólar, é mais fácil para você e você chega no dia da viagem sem ter que passar perrengue e pagar caríssimo no dólar. Agora que você já tem um valor médio de quanto vai gastar com as passagens, com a hospedagem, já sabe como fazer uma conta global, a gente vai para a parte das atrações. E aqui uma das dicas mais legais que eu vi lá na rede vizinha e eu fui procurar é a gente usar o site do TripAdvisor. Então vamos entrar nele aqui, TripAdvisor, e aí você vai digitar a cidade que você quer ir, né? Vamos colocar aqui como exemplo Paris. E aí ele já vai mostrar aqui a cidade com as atividades principais ordenadas por avaliações das pessoas. Então a gente tem as tradicionais, como a Torre Eiffel, Museu do Louvre, Arco do Triunfo, mas aí já começa a vir algumas coisas que nem todo mundo conhece, que são muito bem avaliadas. Ó, Museu Rodin, Shakespeare Company, Catedral de Notre Dame. Vão ter uma infinidade de atrações turísticas e possibilidades de passeio. E quando você clica em uma delas, né, ele já vai te mostrar também os valores e se você precisa comprar ingresso ou não. Então aqui, por exemplo, ó, na Torre Eiffel, ele está mostrando que tem ingressos a partir de 71 e 75. E ele fala também a duração média que você vai levar para fazer esse passeio. Ele fala ali que é de 1 a 2 horas. Então, gente, dá para confiar 100%, vir aqui e comprar o ingresso por aqui? Não, é uma ajuda, né? O TripAdvisor é uma ajuda, mas eu recomendo também, assim como os itens anteriores, que você visite o site oficial de cada atração, verifique, né, quem são os vendedores credenciados, se você pode comprar num site terceiro ou não, se é melhor comprar direto. E também muito interessante de se falar aqui é que muitas cidades como Londres têm muitas atrações que são gratuitas nessa área de museus principalmente. Então tem muitos museus que você é só chegar, né, que você vai ter uma fila, vai entrar na fila e você vai entrar no museu. Mas alguns museus, apesar de serem gratuitos, precisam de um agendamento prévio, assim como atrações que você pode subir em alguns prédios, né? No topo de alguns prédios também tem opções gratuitas, mas você tem que fazer um agendamento prévio. Algumas cidades grandes, como Londres e Paris também, se você for passar por essas duas cidades, elas possuem alguns tickets para você conhecer diversas atrações. Então, costuma chamar Go City ou Go Pass, London Pass, Paris Pass. São ingressos que você compra para você poder visitar uma quantidade de atrações num período X de tempo. Então, você vai clicar lá, você vai ver quais são as atrações disponíveis, né? Ele te fala em quantos dias você pode fazer aquilo. Nos sites que vendem esse tipo de ticket, eles falam que você economiza até 90% do que se você fosse comprar os tickets individuais para cada uma dessas atrações. Então eu acredito que é algo que vale muito a pena, ainda não comprei os meus, mas já tô de olho. Enfim, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer um próximo vídeo mais atualizado com as atrações que eu comprei. Se vocês tiverem alguma dica de atração
tanto para Londres quanto Paris, também deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver. O próximo passo, vamos falar sobre alimentação, transporte e compras na cidade que você vai visitar. Em geral, gente, o valor de alimentação que você pode gastar numa cidade turística pode variar. Se você der uma pesquisada rápida lá na rede vizinha, vai ver que tem gente dizendo que passa tranquilamente com 100 euros ou 100 libras, né, a moeda local ali, mas vai ter gente dizendo que isso é um absurdo, que é muito, que dá para passar com muito menos. Outras pessoas vão dizendo que isso é pouco, que você precisa de muito mais. Então, o perfil de cada pessoa influencia muito no tanto que você vai gastar com alimentação. O que eu tenho como dica aqui para vocês é que vocês utilizem o ChatGPT para te dar um guia do quanto você vai gastar em média, do quanto você precisa reservar de dinheiro para gastar com alimentação na sua viagem. A gente vai acessar aqui, né, o ChatGPT e a gente vai perguntar para ele quanto eu gastaria com alimentação em uma viagem de 7 dias em Paris. E aí vocês vão ver que ele já vai dar os resultados ali para mim. Ó, café da manhã, a gente tem a opção econômica, que vai gastar entre 5 e 8 euros por dia. E tem a opção em cafés e restaurantes da cidade mesmo, que a gente pode gastar de 10 a 15 euros por dia. No almoço a mesma coisa, ele fala, né? As opções econômicas e as opções de rua. Jantar também. Outros lanchinhos, coisas extras que você pode vir a comer, ele também te dá um custo médio. E aí ele dá uma estimativa por dia ali do quanto você pode gastar, né, com base no seu perfil de compra. Então, se você é uma pessoa que é mais econômica, tá buscando fazer uma viagem gastando o menos possível, você vai vir nessa opção econômica, né, que você vai comprar de mercado, comida de rua, e você vai gastar na média de 30 a 40 euros por dia. Tudo vai depender exatamente do perfil que vocês estão buscando. E aí, como eu pesquisei aqui para Paris, você pode pesquisar para qualquer cidade que você for. Da mesma forma como as atrações, né? É 100% seguro, pessoal? Lógico que não. Isso aqui é um guia para a gente ter uma ideia média, para a gente poder levar de grana ali, reservar. Então, o ideal é você, se tiver esse tempo, acessar restaurantes, né, site de restaurantes que você tem interesse de conhecer. Geralmente na Europa os restaurantes colocam um cardápio disponível. Dá uma olhadinha no cardápio, nos preços dos pratos que você pretende comer. E lembrando também que alguns países têm a moeda diferente, né, como no meu caso Londres e Paris. Londres usa a libra e Paris usa o euro. Então cada um tem um valor comercial diferente. Então às vezes você vai ver algum prato no valor X em euro e no mesmo valor em libras e vai achar que convertendo em reais é a mesma coisa, mas não é. São moedas distintas e aí você usa o Google ali para fazer a conversão rápida, né, para você entender de acordo com a cotação do dia. Vamos falar agora de transportes internos, metrô, trem, tudo que você vai usar para se locomover nessas cidades. E aqui a gente vai mais uma vez usar o ChatGPT para ajudar a gente. Então vamos colocar aqui para ele. Quanto eu gastaria no máximo com transporte público em uma viagem de 7 dias em Paris? E aí ele me dá aqui uma média de custo estimado para esses 7 dias, né? Então, usando o Paris Visit Pass, 68 euros no total e o Navigo 35 euros. E se usar os bilhetes avulsos, de 50 até 80 euros. Então, ó, ele até dá uma conclusão ali. Será em torno de 68 euros. Então, você pode incluir isso na sua programação também. E você, com base nisso, né, você já deixa esse valor reservado para poder fazer a compra desse transporte. A mesma situação dos outros tópicos, dá para confiar 100%? Não, pessoal, é uma ajuda do ChatGPT e a gente está usando essa ferramenta para poder auxiliar a gente. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, é um dos tópicos que mais me deixa ansioso, porque o transporte público em geral na Europa costuma ser bem grande, né? Tem muitas linhas, é bem complexo, então isso me dá um pouquinho de medo, mas a gente vai seguindo aqui, acompanhando, fazendo tudo certinho, que no final dá certo. E aqui outra observação em relação aos custos de transporte são os custos de viagem entre os países. Então, se você vai fazer mais de um país, você tem que considerar também o custo de viagem entre esses países que você vai fazer. No meu caso, como eu optei por fazer Londres e Paris, eu optei em fazer esse trajeto de trem,
porque no meu caso eu gostaria de ter essa experiência com a Eurostar, né, de andar de trem, e também porque o valor nesse dia ficou mais acessível para mim do que fazer através de um avião, de um low cost, então eu dei prioridade para fazer de trem. O trem da Eurostar que eu escolhi para fazer esse trajeto ficou no valor de R$ 366 na passagem Standard, que é a passagem padrão. Eu consegui pagar esse valor de R$ 366 também por conta do horário que eu escolhi, então ele vai sair mais ou menos ali depois do meio-dia e vai chegar em Paris mais próximo da noite. Então, se você escolher outros horários um pouquinho mais cedo, né, horários mais concorridos, esse valor pode aumentar muito e passar até de R$ 1.000. Então, aí pode ser que nesse caso vale mais a pena você optar por um voo low cost entre os países, mas isso também você tem que verificar, né, entre cada cidade, entre cada país que você vai visitar, como que funciona, quais são os transportes disponíveis para você não perder muito tempo. Compras gerais e lembrancinhas. Esse tópico aqui eu não preciso nem falar que o céu é o limite, né, gente? Dependendo do perfil da sua viagem e do quanto de dinheiro você está dispondo para poder levar para essa viagem, aqui realmente não tem limite. Pode ser que você nem está planejando comprar nada e aí chega lá você vê uma coisa que você gostou muito e você vai ter só aquela oportunidade de comprar e você acaba comprando. Então aqui eu também pedi a ajuda do ChatGPT e ele falou aqui para mim uma média de 30 a 150 libras no caso de Londres para poder gastar com comprinhas, e no caso de Paris ele fala também de 50 a 150 euros. Como eu disse, isso pode variar muito, você pode não gastar nada, você pode gastar muito mais do que isso, então vai realmente do perfil de cada pessoa. E a dica que eu mais vi em todos os lugares que eu pesquisei é para que você deixe para comprar, fazer as suas comprinhas, né, de lembrancinhas e tudo mais, longe das áreas turísticas. Perto das áreas turísticas, como aqui no Brasil também, você vai pagar muito mais caro nessas lembrancinhas, então opte por comprar em mercados, feiras mais locais, e aí você não vai pagar tão caro nisso. Agora vamos falar da autorização de viagem. Se você está viajando para Londres depois do dia 8 de janeiro de 2025, você vai precisar do ETA. O ETA não é um visto, ele é uma autorização eletrônica de viagem, é uma comunicação de que você está indo para o país. Ele também não é uma garantia de entrada, então você vai passar normalmente pelos processos de imigração que tem lá no aeroporto e você vai solicitar esse documento pelo site oficial do Reino Unido pelo custo de 10 libras. Então, o ETA é para caso você vá viajar para o Reino Unido, se você for para Londres, tá? Se você não for para Londres, é outro tipo de autorização que você precisa. Eu não vou mostrar detalhadamente o processo de solicitação da autorização para Londres, porque eu também ainda não fiz a minha. Como eu vou viajar só em maio, eu provavelmente vou fazer ela entre dezembro e janeiro ou deixar mais para o mês de janeiro. Se você estiver indo para Paris, que faz parte do espaço Schengen, você vai precisar de um outro documento que tem um nome parecido, que é o ETIAS. Também é uma autorização eletrônica de viagem, da mesma forma que tem em Londres. O ETIAS é um documento novo que está sendo implantado agora na Europa, então ainda não está disponível para brasileiros até a data desse vídeo. Então, a partir do momento que ele ficar disponível para fazer a emissão, as pessoas estão dizendo que vai ser por volta de maio, que vai coincidir com a minha viagem, eu posso trazer mais informações para vocês. Mas até o momento, se você entrar lá no site oficial do governo, ele vai falar que por enquanto está suspenso, mas que em breve vai começar a entrar em circulação e aí você vai ter que fazer. O próximo passo é o chip de celular que você vai precisar para poder ter internet. Basicamente, tudo que você for fazer lá, você vai precisar de internet para ver mapa, para de repente pedir um Uber, para ver quando vai chegar o seu metrô, para mostrar algum documento. E aqui fica uma dica também na questão dos documentos. A indicação é que você leve sempre tudo que for essencial, a documentação para acessar o país, impresso em papel. Porque às vezes você deixa só no celular, o ticket ali, você vai contar com a sorte, né, de ter a internet, às vezes alguma coisa não sai certo, a bateria tá esgotada e aí você fica sem esse documento e você não vai conseguir entrar no país. Então a dica que eu dou aqui é leve o documento impresso, mas você sim precisa do chip. E a indicação do chip também é que você compre antes de sair do país, então compre aqui no Brasil ainda, né? E aí você vai chegar lá já com o chip, com internet para não passar perrengue. Como faltam mais ou menos 5 meses para minha viagem, eu ainda não comprei meu chip. E aí se vocês tiverem alguma indicação, eu também quero aqui nos comentários, deixa aqui que eu com certeza vou dar uma olhada. O próximo passo para sua Eurotrip é o seguro viagem. O seguro viagem ele não é obrigatório se você for para o Reino Unido, né, no caso de Londres, mas ele é obrigatório se você for para os países do espaço Schengen, que é onde está Paris, né, a França.
E esse seguro precisa cobrir o mínimo de 30 mil euros de despesas médicas e hospitalares. E precisa ser válido durante toda a sua estadia no país. Então, mesmo não sendo obrigatório o seguro no Reino Unido, eu recomendo fortemente que você tenha um seguro para toda a sua estadia, para toda a sua viagem, mesmo nos países que não são obrigatórios. Esse seguro é individual e o preço dele pode variar de 200 até 600, 700 reais. O meu seguro eu paguei o valor de R$240, mas eu ainda não vou deixar a indicação aqui para vocês, porque como eu não testei, eu não posso falar para vocês se é um seguro bom ou não, mas você encontra facilmente no Google vários seguros bons, com boas avaliações, isso não é muito difícil e não costuma ser um item caro. O próximo passo são os acessórios e roupas para essa viagem. Essa daqui é uma parte legal também. Então, se você está indo para um lugar que vai fazer muito frio, que você sabe que a temperatura média é bem abaixo da que você está acostumada, você vai precisar levar, né, roupa de frio, corta-vento, roupas térmicas e também como dica, pessoal, que vocês levem uma doleira para andar com seus documentos, sempre andar com o passaporte junto de você, os documentos mais importantes. A doleira é essa daqui que você amarra na cintura e ela fica bem juntinha do seu corpo, então é um item indispensável para viagens internacionais, além também dos cordões anti-furto, como esse daqui, pessoal, é um que eu já usei quando eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. São cordões que você consegue prender o seu celular e a hora que você prende, você coloca no pescoço e fica mais seguro, porque a gente sabe que realmente em cidades grandes como Paris a gente tem uma incidência grande de pickpockets, né? Aquelas pessoas que pegam as coisas e saem correndo. Então, por ser uma cidade grande, tem problemas de cidade grande e a gente tem que se prevenir o máximo que puder. Outra dica legal que eu dou para não correr o risco de pagar a bagagem extra é você comprar essa balancinha digital aqui. Ela é bem pequenininha, não vai ocupar espaço na sua mala e você vai poder pesar a sua bagagem tanto quando você estiver indo quanto estiver voltando, para não correr o risco de pagar bagagem extra. E o nosso último passo é juntar tudo isso e dar start no seu sonho. Eu sei que realmente pode ser uma quantidade absurda de informações e de fato é. Planejar uma viagem internacional não é fácil, envolve muitas coisas e a dica que eu posso dar para vocês é a antecipação. Sempre que você puder se antecipar, você vai ter mais tempo para pensar sobre as cidades que você quer visitar. Vai ter mais tempo para poder juntar dinheiro também. Se assim como eu, você é uma pessoa que vai fazer a sua primeira viagem internacional, nunca nem andou de avião, assim como eu também nunca nem andei, isso pode parecer um monstro mesmo, mas a dica é essa, faça com antecipação e uma coisa de cada vez, porque quando você vai fechando esses itens que eu dei as dicas, cada um deles que você vem fechando nessa ordem, vai ficando mais fácil, você vai conseguindo se organizar mais fácil, porque você vai tendo em mão já as datas, os locais que você vai estar, e com isso você consegue ir passando para o próximo passo sem morrer de ansiedade, ter uma experiência horrível de uma coisa que é para ser super legal. O essencial também é você reconhecer o seu perfil de viajante. Pode ser que todas essas dicas que eu dei aqui não funcionem para todo mundo, de fato tem gente que vai precisar de uma companhia de viagem, uma agência de viagem para estar dando aquele auxílio. Agora, se você tem esse perfil de realmente ir atrás, fazer tudo, gosta de procurar, gosta de ver vídeo, com certeza se você seguir esse passo a passo aqui, você vai ter uma viagem super bacana, sem muito perrengue. Agora, se você for uma pessoa intolerante e tudo que sai do previsto te tira do sério, né, te deixa muito nervoso, realmente eu indico que você procure uma agência de viagem que vai te entregar tudo mais mastigadinho, tudo mais certinho, para você não passar nenhum tipo de sufoco. Mas se você é uma pessoa que adora se jogar no mundo, não é herdeiro e realmente quer fazer o máximo possível com o seu dinheiro, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma possa ter te ajudado a tirar essa trava de realizar o teu sonho. E se você gostou, eu peço para você deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal. Isso vai me ajudar muito. E também peço desculpa se eu passei alguma informação aqui equivocada ou errada. Eu realmente tentei trazer o melhor conteúdo para vocês e eu espero que de alguma forma vocês tenham conseguido aproveitar. Até a sua próxima viagem!